O primeiro passo para você escolher fundos imobiliários. No vídeo de hoje eu vou te ajudar como escolher os melhores e montar uma carteira diversificada aqui no canal Valor da Riqueza. Esse produto tem ganhado cada vez mais investidores, apesar de o ambiente global de maior incerteza e Selic na mínima histórica. Ajuda a beneficiar a classe desse ativo. Então, bora lá! Olá, meu nome é William Fernandes, criador do blog Valor da Riqueza. Lá você vai encontrar serviços e soluções para investimentos. Recomendo você acessar. Em um cenário de juros baixos, com retornos cada vez mais espremidos na renda fixa, diversificar o patrimônio entre diferentes classes de ativo é uma medida fundamental para se obter melhores retornos. Em um contexto de disposição à tomada de risco, um produto que tem ganhado cada vez mais a atenção dos investidores são os fundos imobiliários. Em 2020, por exemplo, apesar de o efeito coronavírus ter levado o IFIX, índice de que mede o desempenho de uma cesta de fundos imobiliários na B3, a uma queda de 19% até o dia 12 de maio, o número dos investidores segue em alta. No ano houve o ingresso de 159 mil pessoas no mercado até março, levando a um total para 792 mil pessoas. Em 2019, quando o benchmark registrou valorização de 36%, no quinto ano seguido de alta, 427 mil pessoas físicas ingressaram nesse universo dos FIIs negociados na Bolsa Brasileira. Olha só, com a queda no preço das cotas por conta de crise, muitos investidores têm optado por aproveitar as oportunidades na classe, que fica ainda mais atrativa em um ambiente de Selic nas mínimas históricas, embora haja uma preocupação com o ritmo da retomada da economia. Mas olha, nesse cenário, as dúvidas com relação a investimentos não param de surgir. Como escolher então um fundo imobiliário? Quantos ativos são necessários para montar uma carteira diversificada? E qual o retorno esperado do portfólio? Estão as principais questões dos investidores. Calma que a gente vai responder muitas delas aqui hoje. Por isso, o canal Valor da Riqueza conversou com profissionais do mercado financeiro para responder algumas das questões mais comuns de quem pretende ingressar nesse mercado. O primeiro passo, gente, é entender para quem o produto é dirigido. De acordo com Roberto Age, planejador financeiro com certificação CFP, a classe faz sentido para todo tipo de investidor. O percentual a ser alocado, contudo, deve variar conforme o grau de aceitação de risco. Tá? Uma pessoa mais conservadora, diz ele, pode ter pelo menos 5% do portfólio destinado aos fundos imobiliários. Aqueles de perfil moderado e arrojado, por sua vez, podem aumentar a parcela para uma faixa de 15% a 30%. É um ativo, dizendo ele, que você tem ele como um horizonte mais longo. O meu conselho é 25% da carteira, viu, gente? Uma pergunta básica para vocês aqui agora, hein? Querem que eu mostre a minha carteira de investimentos? Deixe aqui o comentário para eu saber se vocês querem, que eu vou falar mais isso. Mas, William, como escolher um fundo imobiliário? O planejador financeiro destaca que, antes da escolha do FII, o investidor deve ter em mente qual o seu objetivo e prazo com o ativo. Age afirma que alguns fundos de tijolo mais maduros podem oferecer uma renda mais constante, enquanto outros com alta taxa de vacância tendem a oferecer menor rendimento. Mas caso haja uma revisão no preço do aluguel, podem ter maior valorização patrimonial. Com relação ao prazo do investimento, Felipe Vaz, analista de fundos imobiliários do Santander, diz não ver razões para alocar FIIs se o objetivo for resgatar os recursos em poucos meses. Só faz sentido se o investidor montar uma carteira de pelo menos um ano, mas idealmente até mais do que isso. É assim que geralmente um ativo imobiliário estará na carteira direta do investidor. Seja com um imóvel que herdou ou que comprou na planta e buscando a valorização à frente, observa ele. Na sequência, a AGE afirma que o investidor deve olhar para o gestor do fundo. Quem é, qual é o seu histórico, qual é a experiência da sua equipe e se o produto conta com uma gestão passiva, que visa acompanhar o IFIX, por exemplo, ou ativa de olho em superar o benchmark, analisando as oportunidades disponíveis e readequando a seleção periodicamente. Boa dica essa, hein? Além disso, uma atenção minuciosa aos ativos que compõem o portfólio é igualmente importante. Nesse caso, o investidor deve analisar quais são os imóveis, quem são os locatários para entender o risco de crédito dos aluguéis.
quais são os níveis de vacância e inadimplência quando o fundo tem em caixa, entre outros aspectos. Importante analisar isso. O planejador financeiro destaca que se o fundo for monoativo, isto é, composto por um único imóvel, por exemplo, será mais arriscado, uma vez que o risco estará mais concentrado em uma só coisa, né, gente? Não coloque tudo em um lugar. Por outro lado, fundos recebíveis imobiliários considerados mais defensíveis também podem estar expostos a ativos de renda fixa, caso certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs. Se o investidor está começando e quer garantir maior diversificação, uma boa opção, segundo o professor Arthur Vieira de Moraes, são os fundos imobiliários, os fundos de fundos imobiliários, conhecidos como FOFs, que investem em outras cotas. Como avaliar um fundo imobiliário? Na análise de composição da carteira, o investidor deve estar ciente que não deve utilizar apenas o valor pago de dividendos como critério de seleção do fundo imobiliário, ou seja, para afirmar se o fundo é bom ou não. Mais importante do que observar apenas os proventos pagos, o investidor deve prestar atenção ao patrimônio do FII, que é composto por ativos reais, imóveis, com exceção dos fundos de papel. Em um ambiente de grande incerteza como o atual, alguns gestores têm optado por suspender temporariamente o pagamento dos dividendos, de forma a preservar o capital do fundo. Isso, não significa, contudo, que o produto seja ruim. Um fundo imobiliário sem rendimento continua tendo patrimônio e é isso que sobra para o cotista. Em algum momento, o fundo vai voltar a gerar rendimento, afirma Moraes. Ao avaliar um FII para compor o portfólio, o investidor também pode ficar atento aos seus múltiplos que podem sinalizar, por exemplo, se o fundo está caro ou barato. Este é o caso da relação entre o preço da cota e o valor patrimonial, proporcionando a ela o P sobre VPA. Segundo o professor, é melhor evitar papéis com múltiplos P sobre VPA muito acima de 1, por ser negociados com valor de mercado acima do patrimonial. Portanto, podem estar caros. Se o investidor não prestar atenção ao patrimônio, pode estar comprando um fundo com ágio, o que diminui a sua rentabilidade, diz ele. A opinião é compartilhada também por Vaso Santander. Quando o investidor compra um fundo com um prêmio muito grande em relação ao valor patrimonial, ainda que esse valor mude ao longo do tempo, ele estará antecipado um cenário que talvez possa não fazer sentido. Mas quanto é preciso então para começar a investir? Não é preciso ter muito dinheiro, viu, gente? Para começar a investir em fundos imobiliários, apesar de as cotas não serem negociadas em frações, como no mercado de ações, um dos grandes atrativos da classe é a possibilidade de se comprar uma única cota na bolsa por menos de R$100. Eu faço isso, por exemplo. Segundo dados da Bloomberg, na última semana, segunda-feira, dia 11, o fundo IFIX com o menor preço disponível para o investimento era o Brazilian Green Date Care 11, com valor na cota de 80 centavos. Já o fundo imobiliário Edifício Almirante Barros era o mais caro, vendido a R$ 3.086 a cota. Quantidade ideal de fundos em uma carteira. Como é que você vai medir isso? Para reduzir o risco do portfólio, é evitar ficar exposto a uma única estratégia. A recomendação é diversificar a carteira entre segmentos, tipo de contrato do imóvel, típico e atípico, e gestoras. É muito interessante. Na avaliação de Eduardo Levi, ex-Rio Bravo, a diretora de investimentos da Killian Asset, gestora de recursos que pretende iniciar captações ainda no primeiro semestre, uma seleção bem equilibrada pode incluir entre 4 a 5 fundos. Para investidores com patrimônio acima de R$1,5 milhão, contudo, o número de produtos pode subir para 8. Eu não passaria disso, até para também conseguir acompanhar de perto cada fundo, diz ele. Já o professor prefere um leque mais amplo, com 15 a 20 nomes, diversificando entre fundos de escritório, galpões, shopping, fundos de fundo e fundo de papel. Uma quantidade maior do que a sugerida não será um problema, mas não irá diminuir o risco. Quem tem 10 fundos tem menos risco do que tem 5, mas quem possui 50 fundos na carteira não tem um risco menor do que quem tem 20, afirma ele. Na hora de você estruturar o percentual a ser dedicado a cada fundo, o professor também disse e afirma que a exposição pode ser igual para todos os papéis. Você só vai se preocupar em ter mais de um segmento se fizer uma análise de economia e achar que determinado setor vai se beneficiar mais do que o outro. Essa análise, segundo ele, pode ser executada a cada 6 meses ou um ano, permitindo a venda de uma parte de cotas que tenham se valorizado muito, com o objetivo de restabelecer o balanceamento da sua carteira, planejando o portfólio. Qual o retorno que eu busco
Segundo Marcelo Ranulfo, consultor imobiliário da XP, diz gostar de utilizar como referência para um nível de rendimento adequado a relação percentual do fundo com a CDI. Segundo ele, o FII deverá pagar pelo menos 2 pontos percentuais acima do principal benchmark da renda fixa, atualmente próximo de 3% ao ano, para ser atrativo. Embora o rendimento possa ser interessante, ainda mais em um cenário de Selic na mínima histórica, o investidor precisa levar em consideração as incertezas presentes no cenário atual para tomar sua decisão e, conforme for, exigir prêmios maiores que as normais, para aplicar em um fundo imobiliário. Em live promovida pela XP em 27 de abril, Ricardo Almendra, CEO da gestora RBR, afirmou que atualmente um bom portfólio de fundos de tijolo pode oferecer uma taxa interna de retorno TIR, que considera o valor de pagamento de dividendos mais a expectativa de valorização das cotas de 15 a 20% ao ano, em um horizonte de investimentos de 3 a 4 anos. Já é uma boa carteira de fundos imobiliários de papel white grade de baixo risco, pode oferecer uma TIR de 10 a 15% ao ano, considerando um horizonte de investimento de 1 ano ou 2, diz ele. Então, quais fundos eu devo evitar? Muito importante. Apesar de os fundos imobiliários e agências bancárias terem inquilinos com baixo risco de crédito e serem boas opções para quem quer uma renda mais constante, Moraes alerta que eles estão sendo negociados a um preço maior do que o valor patrimonial, por conta da proximidade da temporada de renegociações de contratos. Cuidado com o valor que está sendo pago e atenção a essa transformação de fundos de agência para fundos de varejo, onde vejo o futuro, afirmou ele durante o evento Onde Investir 2020 em janeiro. É isso aí, gente. Espero ter respondido todas as questões. Qualquer coisa, se ficou em dúvida, volte atrás um pouquinho, tenta entender. Eu vou deixar também lá no meu blog todo esse conteúdo exclusivo para você. Eu espero você até o próximo vídeo.